Começando a DR de segunda, eu quero saber de você. Já fez a sua oração hoje? De repente passou o dia falando com sua santidade Deus? Ou então outra santidade? Como assim, TT? Existem outras santidades? Sim, existem várias. E hoje eu vou começar uma série do que eu estou chamando de DR de fé. São tantas possibilidades que a gente tem para encontrar o sagrado, e eu vou começar essa série com uma mulher que eu admiro demais, entendeu? Eu sou muito fã dessa mulher, você não está entendendo. Achei lindo. Vatuzzi Virgínia Santiago. E aí, mulher, como é que você tá? Esse Virgínia, ele é aquele nome oculto. É o nome que a gente quase não usa, mas é Vatuzzi Virgínia Santiago. E só quem me chama de Virgínia é a mamãe. Mamãe, a coisa mamãe, só de mãe. Mamãe, você sabe, mãe quando dá nome e segundo nome, ela quer te chamar dos dois, que é para garantir. Então, mamãe me chama então de quando Virgínia. Ela fala Vatuzzi Virgínia, já pode correr. É. Ah, então pronto. Muito obrigada pelo convite, TT. Estamos aqui à disposição sempre. Você é uma querida, você sabe disso. Então, ainda mais num assunto tão importante, tão pertinente, que conduz a minha vida, que orienta a minha história, né? Então, tenho muito prazer de estar aqui. Gente, e é importante a gente dizer que uma coisa é a gente falar que segue uma determinada religião, outra coisa é viver essa religião, e literalmente é isso, né, Vatuzzi? Literalmente é isso, né? Você vive essa tudo relacionado ao candomblé. Primeira coisa, candomblé é religião? Qual a história do candomblé? Sim, eu vivo o candomblé, eu me iniciei aos 12 anos aqui em Goiânia. As pessoas acham que não tem candomblé em Goiânia, Acha que né? Não, no Centro-Oeste, sim. Tem. É porque realmente, pensando no processo histórico brasileiro, onde que se organizaram os primeiros núcleos, né? A partir do povo preto? No Nordeste, né? Então, principalmente na Bahia, que, né, acho que é de conhecimento geral, que foi ali a primeira capital do Brasil, o primeiro lugar a portar os navios negreiros, portanto. Então, óbvio que lá tem mais raiz, né? Mas o candomblé surge aqui em Goiânia a partir dos anos 60, e a gente tem em Goiânia e região metropolitana inúmeras casas, de maneira que os mapeamentos que a gente tem até hoje não dão conta da realidade do que é casa de candomblé. Então, sim, estou em candomblé desde os 12 anos e tem uma casa hoje aberta, né, funcionando lá no Jardim Dom Fernando, região leste Goiânia. Religião. O que a gente... É porque antes tinha uma confusão dessa ideia do que era religião, do que era culto, né? Do que era seita. É como se isso pudesse ser definido a partir da quantidade de participação, vamos dizer assim. Não, a gente considera candomblé e outras religiões de matriz africana, porque o candomblé é um nome genérico. Dentro disso tem uma gama de organizações, de religiões de matrizes africanas, de várias vertentes, e aí já, vamos dizer assim, uma segunda leva, né? Vem a primeira parte, que é a chegada do povo preto no Brasil, e os candomblés como reorganização da fé africana. E aí, a partir disso, tem os desdobramentos. Tem o que a gente chama de Xambá, que chama de Xangô. Isso tudo já são desdobramentos da fé das religiões de matriz africana dentro do território brasileiro. Vatuzzi, a gente sabe que a sociedade, na maior parte das vezes que a gente fala sobre divindades, ela acredita muito numa visão monoteísta, um Deus. Como é que é isso no candomblé? Tem um Deus e os santos ou os anjos? Como é que é isso? Então, o candomblé pode ser considerado monoteísta se você partir da lógica judaico-cristã. Então, nós temos um Deus que criou todas as coisas.
Então, se for partir dessa premissa, sim. Então, o Olodumare cria os orixás e dá a eles a tarefa de criar o mundo. Mas se a gente for perceber pela lógica, por uma percepção afrocentrada, você vai entender que é uma perspectiva politeísta. Esses deuses, eles estão mais ou menos no mesmo pé. Então, pensando que esses deuses eles se diferenciam pelas suas funções, então não tem grau de importância, entende? Eles são horizontais e eles se dividem pela sua função. Cada divindade, assim como a maioria das religiões não cristãs ou pagãs, né? A nossa religião, as nossas divindades estão relacionadas às questões da natureza. Então, como as religiões pagãs, a gente cultua divindades natureza. Então, a gente vai falar de Manhoyá, que é o meu orixá, que está vinculado às tempestades, aos raios, a Paiodé, que está vinculado à mata, aos bichos selvagens, e assim sucessivamente outras divindades, outros elementos naturais. Entendo. E quando você fala, na verdade, sobre esses diferentes deuses, né? São quantos? Então, no Brasil, nós ficamos com mais ou menos 18, 19. Mas em África, para mais de 200. O Brasil ele faz um compilado do que é a religião africana. Candomblé é brasileiro. Por quê? Porque foi criado pelos africanos no território brasileiro. É uma reconfiguração da perspectiva de fé em África. Então, por exemplo, em África você não vai encontrar um espaço que cultue todas essas divindades. As divindades elas são divididas por território. Então, em Ossobô você vai encontrar um culto. Em outros lugares você vai encontrar outro culto, outra divindade. Aqui no Brasil, a gente pega um mesmo espaço, que é o espaço do terreiro, e coloca todas essas divindades. Então, a gente cultua todos dentro do mesmo espaço geográfico. Aí tem a ver com a mistura que foi feita quando chegou aqui, né? Esses povos todos estavam juntos dentro do mesmo espaço físico, então aqui entenderam que era possível organizar isso e criar uma metodologia, uma sistemática para esse culto, e também tem a ver com a necessidade geográfica de estabelecer vínculo. Entende? Entendi. Então, lá em África, eu estava com a minha família e os meus descendentes cultuando uma divindade. Eu chego aqui, eu não tenho a minha família, não tenho os meus descendentes, mas eu tenho outros grupos que têm uma lógica comum. Então, a gente consegue sistematizar uma coisa e colocar dentro do mesmo espaço. Assim se configurou o candomblé. Diferente do que as pessoas acham, que foi uma coisa que surgiu, né? As pessoas têm uma tendência a colocar espontaneísmo nas coisas que elas querem diminuir a sua importância, né? Não, o candomblé ele foi sistematizado. Eles têm regras que são muito claras, muito bem estabelecidas, que foram estabelecidas por esses povos a partir dos seus valores civilizacionais. Por isso que eu falo com muita tranquilidade que os terreiros de candomblé são os espaços que preservam de maneira fidedigna os valores civilizacionais pretos no Brasil. Quando você disse que a divindade que é a sua protetora, digamos assim, é? Em ação, Oiá. Oiá. E como é que a pessoa sabe que aquela divindade é protetora dela, digamos assim? A partir do jogo de búzios. O oráculo que conduz o candomblé e organiza as adivinhações dentro do que é o candomblé é o jogo de búzios. Em África você tinha outros oráculos, e aí é importante ressaltar que esses oráculos eles eram praticamente todos manipulados por homens. Em África, essa era a função dos homens em África, a adivinhação, o vínculo com
com o Exu e as divindades da adivinhação. E aqui no Brasil isso se reconfigura também, pensando que o homem negro que vem para o Brasil, já o africano e sucessivamente os homens que vão nascendo no Brasil dentro do processo escravagista, viviam muito pouco, né? É verdade. Viviam muito pouco. Então, o Eridilogum, que é o jogo de búzios, que a gente conhece como jogo de búzios, fica na mão das mulheres, que também, além delas viverem mais tempo, elas ficaram, como em África, na linha de frente da organização dos povos. Então, era justo que essas mulheres tivessem em sua mão o poder da adivinhação. Então, o jogo de búzios ele é base para todas as coisas dentro de casa de candomblé. Então, saber a sua divindade a partir do jogo de búzios. Todo mundo pode fazer um jogo de búzios? Todo mundo pode fazer. Todo sacerdote fala qual é a sua divindade? Não. Aí vai variar numa série de necessidades e questões muito individuais de cada jogo. Entendi. Como é que existe, por exemplo, o nome de uma divindade para o candomblé e para a Umbanda? É a mesma coisa? Como é que funciona isso? A Umbanda e o candomblé, eles são primos de segundo grau, vamos dizer Entendo. assim. Né? Existe uma coisa em comum, mas não é exatamente a mesma linhagem. Como que eu defino, né? Como eu separo as duas coisas? O candomblé é um culto às divindades africanas. Então, dentro do candomblé iorubano, o candomblé de Queto, que é o que eu faço parte, é o que a gente conhece por orixás. Então, algum Oxóssi, Xangô, Iemanjá, aproveitando, né, que dia 2 foi dia de Iemanjá, 2 de fevereiro. até a gente brinca muito em casa de candomblé que possivelmente a divindade mais pop assim, do candomblé é Iemanjá, porque meio que todo mundo conhece, está em um monte de musiquinhas e muito grato também a essa festa em Salvador, né, e na Bahia toda, do dia 2 de fevereiro. E em outros candomblés que vêm de outros povos, então, por exemplo, o povo banto, que são os primeiros povos a chegarem no Brasil, aí tem o candomblé que a gente chama de candomblé Angola. Aí já não são orixás, são divindades africanas, mas são inquices, são outras divindades. E assim vai, vindo de outros lugares, outras divindades. A gente entende que essas divindades elas estão vinculadas a essas pessoas de acordo com a família de onde elas vêm. Consegue entender? Uhum. Tipo, a gente não reivindica mais uma ancestralidade de sangue, mas você reivindica uma ancestralidade familiar. Então, se a minha família de candomblé, não na minha família biológica, minha família de candomblé vem de determinada vertente, eu também vou, por isso que eu tenho um vínculo com essas divindades. Consegue entender? Interessante. Gente, lembra que eu falei? Não sei se eu respondi, eu tinha respondido. Respondeu. Respondeu. Você falou da relação de um para o outro, ficou legal. Para resumir, assim, a Umbanda é o culto aos ancestrais nacionais. Já espíritos daqui, né? Divindades que foram criadas e se tornaram divinas para esse povo brasileiro. Então é daí que sai o caboclo, o preto velho, sabe? Essas entidades que são o indígena, o marinheiro, sabe? Que são divindades já daqui, que partem da história brasileira. O candomblé tem um culto às divindades africanas, que podem ser os orixás, mas podem ser os iquis, podem ser os voduns, mas reivindicando essa ancestralidade direto de África. Gente, percebam o quanto é diverso o ser humano e quantas possibilidades nós temos de manifestar a nossa fé, que é um direito fundamental. E aí, Vatuzzi, eu quero saber como é ser candomblessista. É isso mesmo. Em Goiânia, em Goiás. Então, eu estou aqui desde sempre, né? Eu só tenho essa realidade. Eu fui iniciada aqui em 97. Então, a gente vivenciou
um momento, eu falo que é um momento pré-China e pós-China. Por quê? Ai, Porque os Jesus. produtos chineses, né, chegam e fica muito mais barato, muito mais acessível, as coisas são mais fáceis de encontrar. Então, muita coisa que a gente usa em candomblé, antes você só encontrava em loja especializada de candomblé. Hoje não. Hoje você consegue encontrar aí nessas lojinhas e tal. Então, assim, a gente se reorganiza. Eu falo que o candomblé não vai acabar nunca, porque o candomblé tem na sua essência, a adaptação. Foi isso que fez com que o candomblé surgisse, a adaptação. Então, a gente tem uma condição de se adaptar com facilidade. O cerrado, ele é muito propício, né? Porque se a gente faz o culto à natureza, que lugar melhor, né? Nossa. Então, aqui a gente encontra muitos rios, cachoeira fácil, perto de casa, mata fácil, muitas folhas que a gente conhece como folha de axé. Então, porém, nós ficamos prejudicados no período que o candomblé chega, porque a gente chega nos anos 60, final dos anos 60, já a coisa da ditadura militar. Então, a gente já vinha num processo no país de perseguição desses grupos, então chega aqui bem assim, miudinho, escondidinho. Então, durante muito tempo foi assim, a gente perdeu muito tempo nesse escondidinho, porque durante muito tempo a gente não conseguiu falar de candomblé abertamente. E a outra questão é que a gente está no centro-oeste, as informações também não chegam aqui com essa facilidade, como é lá no Rio de Janeiro ou como em São Paulo. Eu estou falando desses dois lugares, porque fora da Bahia, esse candomblé, que é o candomblé que eu faço, que é o candomblé queto, é onde tem mais terreiros. Lembrando que manifestação de região de matriz africana, o maior número por metro quadrado que a gente tem está no sul. Por incrível que isso possa Olha. parecer. O sul criou, quando eu falo já dos desdobramentos, o sul criou uma coisa que chama batuque, que já tem uma identidade bem regional e é enorme, enorme. Tem muito batuque, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, o candomblé em Goiânia, que não é Goiânia, né, Goiânia, mas assim, na região metropolitana, funciona muito bem, as casas são muito organizadas, as casas são grandes, de espaço físico, da quantidade de filhos. Então, o pessoal que vem de fora chega a se surpreender. E o pessoal daqui mesmo, quando vê e fala, meu Deus, é desse tamanho, porque as pessoas esperam uma coisa muito tacanha, né? Muito pequena, improvisada. Não, o candomblé funciona muito bem no Centro-Oeste. Tem algum tipo de intolerância, algum tipo de ataque em relação à casa, por exemplo, a sua casa ou casas que você conhece? Sim, nós tivemos uma sequência, né, de problemas há uns 5 anos, principalmente no entorno, que é onde se concentra o maior número de casas de candomblé em Goiás. O entorno é, assim, muito rico. Tivemos uma série de problemas, inclusive de nos reunirmos com o secretário de Segurança Pública na época, de ataque direto às casas. Tivemos, queimaram algumas casas e tal. Em Brasília tem a prainha, que eles reservaram um espaço na beira do lago para os cultos de religião de matriz africana. É um lugar que recorrentemente sofre ataque. Tá? Eu, pessoalmente, tive, né, um problema também de um ataque na rua já há alguns anos. Tive problema com meu vizinho, de tacar pedra, quebrar telhado, xingar na rua. Então, assim, não é diferente do resto do país. É isso que eu tenho para dizer. Porque às vezes a gente tem a impressão que em Goiás isso acontece. Não, isso acontece no país inteiro. Isso chama racismo religioso. E isso é mais um desdobramento do que é racismo no Brasil. A dificuldade que a gente tem e aí eu preciso dizer que eu não acredito que seja a falta de compreensão do que acontece, porque, por exemplo, a gente tem em Goiás um grupo grande de islâmico, a gente tem casas de oração e a gente não tem esse tipo de ataque. Então, nós temos um problema específico
com a religião de matriz africana. Não é falta de conhecimento, pelo contrário, é o tipo de conhecimento que foi repassado. E isso tem uma função, né? Tentaram nos eliminar fisicamente quando houve a perseguição aos terreiros de candomblé, de chegar, fechar, quebrar, prender, né? O Jorge Amado conta uma história, né? No Capitães de Areia, se quem tiver interesse de ler, ele conta uma história, né? Que eles foram lá e prenderam Ogum, mas não é uma pessoa de Ogum, é o Ibá, é o elemento que significa Ogum para aquele grupo. E então houve uma caçada física e, não conseguindo nos eliminar fisicamente, fizeram uma destruição moral. Isso foi intencional, para que a gente saísse sempre com alguma característica negativa. E isso se mantém até hoje, quando a gente vê, por exemplo, programas de TV que ganham rios de dinheiro com base nisso, né? De passar a madrugada inteira difamando e falando o que bem entende sobre as religiões de matriz africana. Então, eu acredito que o nosso problema em Goiás não é maior do que o nosso problema no restante do país. Eu estou aqui olhando a lei que hoje fala o seguinte, que a gente pode trabalhar e a gente deve trabalhar a educação antirracista nas escolas. Né? E uma vez a gente conversou sobre isso, né, Vatuzzi? O quanto é importante a gente trabalhar esse tipo de situação lá dentro da escola, porque muitas vezes assim, diz o seguinte, que o Estado é laico, né? E a escola pública ela deve ser laica. Porém, isso não significa que eu não deva falar das fés, das diferentes fés. E aí, Vatuzzi, como é que você acha que pode ser trabalhado isso dentro das instituições de ensino, públicas e privadas, porque essa lei serve não só para a pública, mas para a privada também, no sentido de formar essas crianças, esses jovens e esses adolescentes, ou melhor, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, para seguir a cronologia, né, para seguir a cronologia certinha, para que eles não continuem reverberando o discurso de ódio, né? Porque assim, dependendo da denominação religiosa que essa pessoa o que sai daquele escopo que ela acredita que é correta, a religião, é demônio, é capeta ou é Deus? Gente, não, tem muito mais do que isso. E não é bem assim que funciona. Essa vida não é essa dualidade dessa forma, né? Aí eu queria saber de você como a gente pode trabalhar, principalmente nas escolas, para os professores que nos assistem, que eu vou mandar para o meu coleguinha professor, você vai receber isso aqui, meu amor. Saca só na resposta. A lei é 10.639, a lei é de 2003, quer dizer... Já é antiga. É antiga. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos não, cara, 20 anos, estamos em 21 agora, anos. Né? Então, é uma lei que prevê estudo de história da África, cultura afro-brasileira de maneira transversal, o que quer dizer, todo mundo, todos os professores, todas as matérias, precisa trazer alguma coisa nesse sentido. Enfim, nosso problema começa com a perspectiva de que a escola tem que dar conta de tudo. Acho que a gente precisa pensar, lógico que a gente está pensando aqui, né, numa conversa informal, mas aí pensar como pessoas que vão atuar na sala de aula e pessoas que vão introduzir uma política educacional, que a escola ela não vai dar conta de tudo. Não. Porém, para muitos estudantes, gente, se vocês ouvirem uns gritinhos, eu preciso avisar. Avisa, por favor. É um bebê maravilhoso, meu bebezinho que está ali. Tô quase meu indo bebê catar tem ela. 6 meses, Zuri. Já eu trago ela aqui para vocês darem uma olhadinha, como ela é cheirosinha. Então, esses grunhidos são de bebês, tá? Zuri linda. Fiquem tranquilos. Tá ali com o papai. Tá com o papai, tá vigiando a mãe. Então, para muitos estudantes, a escola ele é o único locus de conhecimento. Único. Vai ser daquele lugar que vai sair toda a perspectiva de mundo daquele indivíduo. Então, mesmo que a escola não dê conta de todas as coisas, e a gente não pode atribuir à escola toda essa responsabilidade, e aí eu estou falando com os trabalhadores da educação, mas estou falando com os pais e mães, né?
dialoguem com seus filhos dentro de casa, para que a escola possa dar continuidade no que é educação técnico-científica. Respeitar o coleguinha, a gente precisa formatar esse caráter na casa da gente, para que a professora possa falar do que a gente quer que ela diga, que é, por exemplo, o que é laicidade? Laicidade quer dizer que o Estado não professa nenhuma fé. O Estado brasileiro já foi católico, certo? Quando rompeu, o Estado brasileiro não tem vínculo religioso, não tem, não é a partir da religião que o Estado se organiza. Ele se organiza de maneira independente. Porém, precisa dar a todas as manifestações religiosas o mesmo direito e espaço. Então, o Estado laico, ele não é contra as religiões. Ao contrário disso, o Estado laico, ele dá espaço para que todos os grupos religiosos tenham condição de viver, de se manifestar de maneira plena. Então tá, isso aí é a primeira coisa que a gente precisa saber, e isso é função da escola, né? Dizer isso. Aí as pessoas falam assim, mas você quer que o Estado ensine a religião, a sua religião? Não, não quero. E pergunto sempre, o Estado fala de outras religiões? Quem dá aula de história, você fala de outra religião quando está dando aula? Sim. O que são as cruzadas? O que é a Idade Média? Né? É a história do mundo, e aí a gente precisa fazer as suas aspas, né? Porque essa história é da Europa, né? Em África as coisas estavam em outro momento, e quem quiser fazer essa comparação, tem uma coleção muito boa que chama História Geral da África, que a Unesco criou, assim, enorme. Nossa, volumes muito bons, História Geral da África, você encontra gratuito, agora eu não vou saber onde, mas na Unesco você vai achar. Então, a Idade Média, ela é a história de um Estado religioso. Então, quando eu falo para a gente falar de religiões de matriz africana, a gente está falando de cultura brasileira. Então, eu estou falando para a gente falar, ok, chegaram... Porque o que acontece com a educação, com o ensino de história aqui no Brasil? Os negros surgem com a cana-de-açúcar, brotam de dentro da terra. Acabou o café, acabou. Acabou a escravidão, acabou. Não se fala mais do que aconteceu. O que aconteceu com essas pessoas negras no Brasil? O que essas pessoas fizeram? E aí elas eram escravizadas, ok. Elas trabalhavam na lavoura dos brancos, ok. Mas elas faziam só isso? Ninguém faz só isso. Nenhum grupo, não existe grupos que não produziram cultura. Então, o povo preto produziu cultura no Brasil. E aí, para além de sustentar a economia, que é preciso dizer que não era uma contribuição, sustentava a economia, toda a economia brasileira vinha da escravidão, além de sustentar a economia, criou diversas coisas, modos de vestir, modos de comer e também modos de cultuar. Então, nós estamos falando da existência de um grupo étnico no Brasil extremamente importante, que deu origem a coisas que a gente faz até hoje e considera patrimônio nacional e que é todo mundo extremamente orgulhoso, por exemplo, o samba. Internacionalmente nós somos conhecidos por causa do samba e a gente não vincula a existência do samba às religiões de matriz africana. Então, quem é de religião de matriz africana sabe de onde vem aquela batida, reconhece aquela batida. Então, é isso, assim. O estudo de História da África e Cultura Brasileira é reconhecer a cultura que produziu os negros no Brasil. E aí, como que a escola pode fazer isso? Obedecer na lei já é o suficiente. Tranquilo. É suficiente, porque a gente tem muito material hoje. Lá em 2003, quando a lei surgiu, a gente não tinha nada, TT. Era assim, dificílimo. Os professores que queriam eram professores que tinham algum vínculo com o movimento negro, mas não tinha material. De lá para cá, são 21 anos. A gente tem, se você entrar na internet, para qualquer tipo de matéria da grade do currículo, você encontra aulas prontas para isso. Mas, para isso, a escola
precisa entender que é lei, e lei não se discute. Ninguém está aqui debatendo, por exemplo, aí o que você acha de usar o cinto de segurança? Não mais, né? Porque não é sobre achar. Tem que Não fazer. importa o que eu acho, eu posso até não gostar, mas se eu tiver sem, vai dar ruim. Eu derrubando tudo. É Tá isso. ótimo, acontece. Mas Toda vez. porque eu converso, né? Toda Com os braços. vez. É assim Eu mesmo. sou uma mulher A gente grande. conversa com os negócios. Porque eu faço macumba e jogo voleibol. Então eu sou uma mulher Gente, grande. ainda quero falar sobre isso, mulher. Sim, senhora! Eu falo que eu sou a única mãe de santo que eu tenho que dizer o que eu vou jogar. Porque toda mãe de santo fala, eu vou jogar. Você pensa, jogar búzio. Eu não, posso estar indo jogar vôlei. Eu tenho que dizer, pera, eu vou jogar búzio, ou vou jogar vôlei. Mas, enfim, se a escola entender que é lei, e lei é para ser cumprida e não debatida, pronto. Foi lá, começou o ano, vamos criar o projeto político, pedagógico, tem que entrar, tem que estar lá. Quais são os momentos? Em novembro. Não, nós não estamos falando de novembro. Não nós é o dia estamos falando de transversalidade. Precisa aparecer em todas as matérias. Como é que eu vou fazer isso em português? Você vai pegar um escritor preto. Você vai pegar um autor preto. Você vai discutir quem é aquela pessoa e de onde ela veio. Você vai poder falar. Você leu Machado de Assis quando você estudava? Sim. Era obrigatório. Porque na época era assim o que a gente chamava de os clássicos. Ninguém nunca falou que essa galera era preta, mestiça. Ninguém chegou nesse momento. Quem viveu a vida toda achando que esse era um cara branco? Todo mundo, né? Então é isso. Pegar essa galera que já escreveu, que já está aí, e dizer, olha, essa é uma pessoa que veio de tal lugar, que tem essa história, poder colocar autores negros na leitura do cotidiano, discutir na matemática a tecnologia que o povo preto trouxe, porque enquanto o povo preto, o povo branco estava na Europa fazendo 1000 coisas, em África também se fazia coisas. Em África já se tirava metal da terra. Você tem imagens enormes, feitas toda de cobre. Você tinha reinos antigos que eram todos no ouro. E esse metal vem da terra, não brotou, né? Uhum. Brotou da terra com uma tecnologia. O povo preto em África criou a perspectiva de irrigação, fez as pirâmides. Não foram os alienígenas. Não foram. Não foram. Não, foram os pretos a partir de uma tecnologia. Então, quando trouxeram os pretos para o Brasil, não foi só porque aquele povo não tem alma, aquele discurso todo que a gente ouviu. Não. Pensaram, aquele povo tem a tecnologia para mexer nessa terra. Nós sabemos que nós já estivemos lá. A gente viu o que eles fizeram. E foi assim que o povo preto veio parar aqui. Então, discutir isso nas diversas aulas, quando você vai falar das matemáticas, entender que Egito, né, que é assim que a gente conhece, que os africanos chamavam de Kemet. Aí toda vez que é para falar Egito, a gente fica nesse impasse. Mas ficou popularmente conhecido como Egito, que foi um nome que os brancos deram. Mas é um reino de Kemet. E o reino de Kemet já fazia toda a conta, armazenava seus alimentos, faziam conta para aquele reino inteiro, como que ia funcionar a distribuição de alimentos, todas essas coisas. Então, assim, muitas coisas que a gente entende que foram criadas pelos brancos ou pelos europeus, Roma, Grécia, já era muito antiga em África. Então é isso, é retomar mesmo essa história. E aí, isso a gente está falando de história antiga, e aí a gente está falando do que esse povo criou aqui no Brasil. Né? E aí, pós-Lei Áurea, como é que as coisas ficaram? Porque se a gente não começar a discutir isso, a gente nunca vai entender que o racismo ele é vigente por conta de um processo histórico. Uhum. A gente nunca vai entender por que o povo preto é, em sua maioria, pobre. A gente não vai entender por que o sistema carcerário está lotado de homem preto. E aí, sucessivamente, a gente precisa entender o que aconteceu nesse momento. E a escola tem essa tarefa, porque a escola faz isso com outros grupos étnicos. A escola justificou durante muito tempo a chegada dos europeus, Exato. Justificou o segundo momento da chegada dos europeus, e durante muito tempo vem falando dessas coisas. E o povo preto foi excluído por opção.
Agora, a lei traz a obrigatoriedade de incluir e discutir isso detalhadamente. É sobre isso que nós estamos falando. Ninguém vai aprender a fazer candomblé na escola. Agora, precisa saber que candomblé existe, Sim. que é legítimo e que quem professa essa fé Precisa respeitar. Tem aí o seu espaço no mundo. É só isso. Você falou, Vatucci, de iniciação, né? E eu me lembro que há um tempo atrás até teve uma notícia que pegou aí, que ganhou os jornais do Brasil, né? Da família do pai de uma garota que tirou ela da mãe, porque a mãe era do candomblé e ela queria ser iniciada no candomblé. E existe todo um processo de iniciação, né? A menina fica lá dentro um tempo, raspa a cabeça, aquela coisa toda, porque dentro dos preceitos está ali preconizado aquilo. Foi uma escolha dela. A família não aceitou e tirou ela de lá. Tirou ela da mãe, digamos assim. Como é que é feita essa iniciação? Como é feito? Você não pode falar. Parte dos rituais internos de candomblé. Candomblé tem muito disso, de coisas que estão, que inclusive é uma coisa que falta para nossa, né, para nossa sociedade compreender o que é público e o que é privado. O que é público é discutido publicamente. Então, todas as questões filosóficas de candomblé eles estão à disposição para ser discutidas. Agora, o que é privado no candomblé não está em discussão. Faz parte das demandas de quem já está por lá. O que é importante dizer? O ECA garante, a partir dos 14 anos, o direito da criança escolher, adolescente nesse caso, para onde ele vai. Mas a mãe ou quem tem a guarda da criança tem o direito também de encaminhar essa criança para a sua religião. Bom, não existe nenhum processo, pelo menos não com a proporção que a gente vê sobre o candomblé, de alguém querer tirar a guarda de mãe evangélica de levar filho à igreja. Eu fui, inclusive, introduzida na igreja evangélica quando eu era pequenininha. Eu fui batizada aos 3 anos na igreja católica. Alguém questionou? É uma prática comum, inclusive, né? Para nós, eu digo, nossa sociedade, né? Uhum. É uma prática comum. Criança, logo quando nasce, batiza, é até um momento festivo e tal. E para outros grupos também, os rituais de passagem, eles acontecem nessa idade de 12 anos, né? Uhum. E também não está em discussão. Está em discussão o candomblé e seu processo. Quer me dar? Oxi! Posso pegar? Posso claro pegar? Que pode. Dá uma massinha, peraí. Oh, meu Deus! Agora é um momento fofo aqui no DR de Segunda, queridos. Porque aqui somos mães. Porque se eu fosse mãe de um bebezinho ou de uma bebezinha, eu faria a mesma coisa. Pegaria o meu pedacinho, sabe? O meu bolinho de amor e traria aqui, olha gente. Olha só, aqui, amorzinho. Olha que coisa noite. Oi. Ai, não. Esse é o amor. Zuri, por exemplo, já está programado para ser iniciada este ano. Oh, meu Deus! Este ano. Possivelmente, para o meio do ano, ela deve passar pelo seu processo iniciático. Candomblé é uma religião iniciástica. Uhum. Não tem como Mamar. Passar pelo ritual, pela aceitação da família, vamos dizer assim, sem passar pelo processo iniciático. Então, esse iniciático seria igual a gente faz na igreja evangélica? Apresenta a criança, aí o povo faz umas orações, aquela coisa toda. Seria mais próximo do que vocês chamam de batizado. Ah, entendi. Entendi. Mais próximo do que a gente reconhece como batizado. Seria uma nova vida, né? Um novo começo, enfim, todas essas coisas. E aí, existem muitas reclamações falando que tem cárcere privado, porque tem esse processo do recolhimento. Tem mutilação por conta de retirar o cabelo, enfim. Então, a verdade é que qualquer prática
vai ser negativizada. Como a própria ideia do batuque, né, do atabaque, porque o som, porque perturba, porque, sabe? Então vai ter sempre uma justificativa que não tem a ver necessariamente com o que se passa, mas com o imaginário que foi estabelecido com relação a isso. Então, a gente mora, né, na periferia, quem mora na periferia sabe que tem sempre muita igreja, né? Muita igreja pentecostal, principalmente. E essas igrejas fazem muito barulho. Fazem muito barulho. Sim, sim. E tudo funciona normalmente. Faz parte da ordem. Porque a ordem, ela é branca, ela é cristã. Então, a ordem foi estabelecida dentro dessa perspectiva. Qualquer coisa que fuja a essa perspectiva bagunça a ordem, e de fato é, porque a gente entende que o que se entende como bom, organizado, limpo, está estabelecido a partir dessa percepção eurocentrada. Então, a iniciação é um processo longo, muito minucioso, incrível e lindo. Quem teve a oportunidade de vivenciar ou estar perto de alguém que passou por esse processo sabe que vale muito a pena para a gente que está lá, porque a partir dali a gente é parte de um grupo. Bom, gente, eu quero saber de vocês, na verdade, o que vocês estão achando. Sempre comentem aí, né, no bate-papo do YouTube. Às vezes você quer contar um pouco sobre a sua fé aqui, e aí a gente entra nessa questão da DR de fé. Agora, Vatuzzi, quem é que fala com você através dos búzios? Vamos lá. Você joga búzios, somente búzios? Só búzios. Gente, que já é um babado, né? Porque dependendo do negócio, eu acho fantástico isso. Búzio é uma tecnologia numérica baseada em outro oráculo africano, né? E o que a gente acredita? Existe uma divindade que faz essa transmissão das palavras daqui para o Orum, que é o Deus. Não, que é a ideia de plano espiritual, vamos dizer assim. Sim. Então, essa divindade, esse mensageiro é Exu, o mais injustiçado, né, dos orixás, porque Exu ficou sendo conhecido como demônio, né? Entendi. Ficou vinculado, ficou sincretizado com o demônio judaico-cristão. Então, eu falo que ele é o mais injustiçado porque ninguém parou para ver a importância dessa divindade a partir do momento que fizeram esse vínculo de Exu com o demônio judaico-cristão. Por coisas muito pequenas, né? Que é a questão dos chifres e principalmente a questão do falo. Exu é simbolizado pelo falo, pelo pênis, pela masculinidade, pela virilidade masculina. Então, pronto, foi suficiente. E Exu é a divindade da comunicação. Exu é um mensageiro. Antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente agrada Exu para que ele possa levar as nossas mensagens daqui para as outras divindades no Orum. Então, quem fala diretamente conosco é Exu. Exu traz ele é um mensageiro. A mensagem que o Orum quer nos dar. Ele é o WhatsApp. Toda a comunicação vem de Exu. Então, a comunicação interpessoal, a tecnologia que traz a comunicação, porque a gente tem o Deus da tecnologia, né? O Deus da tecnologia é Ogum. Opa. Ogum é que criou as primeiras ferramentas, a ideia de faca, de coisas que vão facilitar a vida. Então, ele é o Deus da tecnologia. E Exu usa, né, da tecnologia de Ogum para se comunicar. Então, conosco não tem contradição das tecnologias,
das questões das vacinas, né, e de qualquer coisa dessa ordem, porque a gente entende que a tecnologia, se a gente cultua o Deus da tecnologia, é porque a gente entende que isso é importante para a vida aqui na Terra. Eu falo sempre que Candomblé é a religião para uma boa vida. Se você quiser um trabalho, a gente tem, a gente chama de ebó, né? Tudo que vocês chamam de despacho, vamos dizer assim, a gente chama de ebó. Então, a gente tem um ebó para arrumar um emprego, a gente tem um ebó para melhorar de saúde, a gente tem um ebó para cada coisa, que é um jeito de melhorar a vida das pessoas aqui na Terra. Então, a gente cultua divindades que também fazem isso. Olha, gente, conhecimento é tudo, né? Saber das coisas é maravilhoso. Vatuzzi, para a gente encerrar, quando o povo fala de macumba, o que é a macumba? Tudo que a gente faz ficou conhecido como macumba, né? Então, macumba foi um nome pejorativo para qualquer manifestação de religiões de matriz africana. Mas macumba é um instrumento de percussão. Então, o instrumento chamava macumba, aí linkou com o instrumento, o barulho, a dança, as religiões, pum, macumba. Então, tudo ficou conhecido como macumba. Entre nós, a gente se chama de macumbeiro, a gente fala que vai para macumba e é super comum. É aquele pejorativo que acabou sendo incorporado. Dificilmente você vai falar com uma pessoa de candomblé, entre essas pessoas, elas vão dizer, eu vou para o candomblé, geralmente eu vou para macumba, né? Assim que a gente fala. Mas tudo que é manifestação religiosa preta no Brasil ficou conhecido como macumba. Hoje, a gente trata isso de maneira, incorporamos, né? Mas é importante lembrar que veio da ideia preconceituosa de que isso é algo maligno e algo que tem a perspectiva negativa, né? O candomblé é aquilo que a gente tem de mais comum, comum de simples, mas comum de comunitário mesmo, sabe? As coisas, os valores civilizacionais são muito comuns nas famílias negras, mesmo não sendo de candomblé. Então, o jeito de coordenar a casa, o respeito à hierarquia, a importância das mulheres, tudo isso também vigora em casa de candomblé. Mas quem é de família preta vai se sentir muito à vontade com o que a gente conhece como valores civilizacionais em candomblé, porque é muito comum. E o candomblé é um espaço de acolhimento desde sempre. Por que o candomblé ficou tão popular? Porque era uma época que não tinha médico para todo mundo. Quem tinha acesso a médico era quem tinha dinheiro. E quem tinha os rituais de cura, quem tinha a compreensão de usar as folhas para curar, ficou sendo as casas de candomblé. As casas de candomblé acolheram muitas pessoas que foram mandadas embora de casa, muitas mulheres grávidas que não tinham pai, de filhos que não tinham pai, muitas mulheres que de alguma maneira tiveram que tirar os seus filhos. As casas de candomblé acolheram muitas travestis, muitas pessoas que a sociedade expurgou. Então, a casa de candomblé e foi extremamente importante para que a gente conseguisse avançar nas discussões sociais que a gente avançou hoje. Muito importante. É muito importante que a gente entenda, e hoje é reconhecido, por exemplo, o Ministério da Saúde reconhece os terreiros de candomblé como espaço de saúde. Isso é extremamente importante. Já muda muito. Muda muito e a gente precisa falar disso. Eu não sabia, essa informação é nova. São espaços de acolhimento, são espaços de cuidado, porque a gente acredita que o cuidado espiritual, ele também reflete no físico. Mas existem muitos cuidados que são físicos mesmo, né? Com as plantas, com a medicina alternativa. Se a gente pensar em candomblé como lugar que as mulheres pretas escolheram não, mais que isso, que elas fizeram, organizaram para acolher os seus familiares em situação de escravidão, quer dizer, aquelas que a gente chama de escrava de ganho,
aquelas mulheres que iam para a rua vender os seus quitutes, que a gente adora, hoje come, o acarajé, o abará, a cocada. Aquele dinheiro ele foi feito para comprar alforrias. Então, o candomblé foi criado como espaço de acolhimento para as famílias e o desdobramento dessas famílias, né, que foram os netos e as pessoas da comunidade que precisavam de um ponto de apoio. Então, é isso que a gente precisa lembrar, que outras fés têm outros métodos, mas isso não quer dizer que esses métodos não funcionem, primeiro, e, em segundo, que não mereçam respeito. Para a gente finalizar, como é que funciona e o que significa a comida que é usada nos rituais? Tudo em candomblé se resume em comida. Tudo. Ah, Jesus, eu preciso comer. Assim como a maioria das casas de descendência preta, né? Tudo se resume em comida. Então, tudo é feito com base nos alimentos. Dentro dessa perspectiva do que é natural, né? Da relação com a natureza, então o alimento também é algo nisso. O nosso alimento é compartilhado com as divindades. Então, aquilo que a divindade come é aquilo que a gente come. E aí a gente entra assim, numa polêmica que é de candomblé, que é sobre o abate dos animais, sempre entram nessa discussão, e nada mais é do que isso, né? Oferecer o mesmo alimento para a divindade e para a comunidade. A gente consegue rezar o nosso alimento e por isso que a gente entra também na perspectiva de segurança alimentar. É um jeito peculiar de se alimentar, é um jeito que aquele povo escolheu para se alimentar. Então, esse acarajé que a gente adora e que a gente come na rua e que eu, com muito orgulho, já vendi Ai, eu preciso comer esse acarajé. Ai, é muito bom. Eu sou suspeita, né? Isso é muito bom. Esse é um alimento oferecido para a divindade para a qual eu sou iniciada. Então, é comida de Inhaçã. Acarajé é uma comida feita para Inhaçã. Percebendo que é uma comida gostosa, todo mundo gosta, eu vou vender isso. E aí estamos até hoje vendendo isso. Mas é importante a gente pensar, né? Como é que partiu do dia a dia, do cotidiano da Casa de Candomblé para as ruas e tornou também patrimônio. É coisa linda. E que se tornou patrimônio nacional. Então, a comida é uma relação íntima com a nossa perspectiva de religiosidade e de fé. Gente, se deixar, eu fico aqui mais umas 4 horas conversando com a Vatuzzi. É maravilhoso ouvir o que essa mulher tem a dizer e a gente aprende tanto com ela. Vatuzzi, te agradeço demais em ter vindo aqui. Trouxe a Zuri linda, maravilhosa, que acabou de tomar um papaginho. Ela não sabe se ela senta, ela não sabe se ela continua mamando. Eu tô aqui é incrível. Vendo as coisas novas que tem nesse lugar maravilhoso. Não é? Um espaço bonito, que a gente foi recebida, né, princesa? É linda demais. Obrigada, Vatuzzi, mais uma vez. TT, você sabe, estamos à disposição sempre. Esse é um assunto que mexe comigo mesmo, sabe? Meus filhos vivem numa casa de candomblé. Eu moro numa casa de candomblé e criar uma família dentro de uma casa de candomblé é estar no alvo da sociedade, né? Então, quer dizer, esse bebezinho lindo que vocês estão vendo na TV pode amanhã ir para a escola e sofrer algum tipo de represália porque mora numa casa de candomblé. Então, falar disso é sempre, para mim, uma oportunidade de fazer a defesa dos meus filhos e da minha família. Então, muito obrigada pelo convite. A gente está à disposição e para falar disso e para falar de outras coisas, né? Como sempre, que a gente possa ter muitas DRs aí. Muitas DRs. E ainda você vai voltar para a gente falar ainda de maternidade. Vamos que vamos! Porque, gente, essa pessoa é a mãezona do planeta. Vocês não têm noção. Bom, a gente volta na segunda que vem. Beijo para você. Tchau, tchau. Até a próxima DR.